Senhoras e senhores, uma boa noite a todos. Quero desejar aqui também, uma boa noite a todas as pessoas que nos acompanham pelo YouTube, pela Rádio FMZ. Um abraço especial a todos vocês. Quero também desejar uma boa noite aqui nossos servidores dessa Casa de Leis, na pessoa da Dulce e do Marcos Grilo. Hoje o Marcos Grilo comemora aniversário, então fica aí os nossos parabéns, nosso abraço como diretor da Câmara, e nossa servidora Dulce também, né, que comemorou o aniversário de 15 anos esses dias atrás. Você é bem gentil com a Dulce, né? Um abraço a todos vocês. Iniciamos neste momento a 17ª sessão ordinária dessa Casa de Leis. Convido o meu primeiro secretário para fazer a chamada dos nobres vereadores. Vereador Carlim Minetti está presente. Vereador Wallace Rodrigues está presente. Vereador Alex Nazi está presente. Vereador Yuri Uliana está presente. Vereador Valdir Dias está presente. Vereador Fernando Altoé está presente. Vereador Sargento Assis está presente. Vereador Alexandre Filete está presente. Vereador Dixon Freitas está presente. Obrigado, nobre colega. Também quero aqui deixar os nossos agradecimentos, desejar uma boa noite a todos aqueles que estão presentes nessa Casa Legislativa e também dizer que hoje nós temos, né, Letícia Perim. Ela vai fazer uma explanação na tribuna, momento oportuno. Ela está como secretária municipal de Assistência Social, Trabalho e Direitos Humanos. Momento propício, eu vou convidar você, Letícia, para que possa vir, né, fazer sua fala. Havendo número legal, declaro aberta a 17ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 10ª legislatura da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, do dia 20 de maio de 2025, e sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos os nossos trabalhos. Desta forma, eu convido nosso colega e vereador Yuri para que possa proceder à leitura do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, 31a da Bíblia Sagrada. Convido a todos para ficarmos de pé, por gentileza. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouvistes que eu vos disse: Vou, mas voltarei a vós. Se me amasses, ficareis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isso agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem. Ele não tem poder sobre mim, mas para que o mundo reconheça que eu amo o Pai, e eu procedo conforme o Pai me ordenou. Palavra da salvação. Obrigado, vereador. Vamos fazer a votação da ata da sessão passada. Em discussão, ata da sessão ordinária do dia 13 de maio de 2025. Ata em discussão. Algum vereador, algum questionamento sobre a ata? Ata em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, manifeste, por favor. A ata aprovada por unanimidade. Seguindo, convoco o servidor Alex Chivani para fazer a leitura do expediente do dia. Ofício da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante, ao presidente da Câmara de Vereadores de Venda Nova do Imigrante, Alexandre Filete, assunto: solicitação de tribuna da Câmara para falar sobre a campanha Faça Bonito, combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Vem por meio deste informar que a Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Direitos Humanos, por meio do CREAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social, está realizando a campanha Faça Bonito, que faz alusão ao combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Entendendo a importância de falarmos sobre essa temática na Câmara Legislativa, assim como divulgarmos as ações que estão sendo realizadas, gostaria de solicitar a tribuna da Câmara nesta terça-feira, aos 20 de maio de 2025. Não havendo mais para o momento, agradeço a parceria e me coloco à disposição para mais informações que se fizerem necessárias. Atenciosamente,
Letícia Moreira Perim, secretária municipal de Assistência Social, Trabalho e Direitos Humanos. SENAC, Venda Nova do Imigrante, 16 de maio de 2025, ao senhor Alexandre Filete, presidente da Câmara Municipal. Prezado senhor, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC, por meio de sua unidade em Venda Nova do Imigrante, tem a honra de convidá-lo para prestigiar o evento SENAC Coffee Experience, Conhecimento, Experiência e Inspiração, que acontecerá nos dias 5 e 6 de junho de 2025 nas dependências do SENAC. Sua presença é de grande importância para o fortalecimento das ações em prol ao setor cafeeiro da economia local. Aproveitamos para convidá-lo a realizar um breve pronunciamento institucional durante a cerimônia de abertura no dia 5 de junho, às 19 horas, contribuindo com palavras de boas-vindas e incentivos aos participantes. O SENAC Coffee Experience reunirá especialistas, produtores e entusiastas do café com palestras e uma imersão técnica, reforçando o papel de Venda Nova do Imigrante como referência na produção de cafés especiais. Certos de sua valiosa contribuição, agradecemos antecipadamente pela atenção e colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos. Ângela Maria Leite Peizini, coordenadora de Educação Profissional SENAC Venda Nova do Imigrante. Venda Nova do Imigrante, 14 de maio de 2025, ao excelentíssimo senhor vereador Alexandre Filete, presidente da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, e demais vereadores. Vimos, por meio deste, convidar os membros dessa honrada casa para participar conosco da festa junina Arraiá Vila da Mata, que acontecerá no dia 7 de junho de 2025, na quadra do Centro Recreativo e Cultural da comunidade, com início previsto para as 18 horas e o encerramento a 1h da manhã, conforme programação anexa. Aproveitamos o ensejo para reiterar nossos protestos de estima e distinta consideração. Atenciosamente, Maria das Graças Cevolani. Projeto de resolução número 2/2025, aprova a versão número 1 da instrução normativa que dispõe sobre os procedimentos de normatização para o regime de concessão de diárias aos vereadores e servidores do Poder Legislativo Municipal de Venda Nova do Imigrante. Vereadores que assinam: Alexandre Filete, presidente; João Batista de Assis, vice-presidente; Dixon Freitas dos Santos, primeiro secretário; Alex Nas Beruti, segundo secretário. Indicação número 45/2025, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, vereador Alexandre Filete. Vereador abaixo signatário, com assento nessa colenda de Casa de Leis, usando de suas atribuições regimentais, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal, excelentíssimo senhor Dalton Perim, que a Prefeitura, em parceria com a Associação Festa da Polenta, FEPOL, realize melhorias de acessibilidade nos banheiros utilizados durante os eventos, com a devida adaptação para cadeirantes e instalação de fraldários. Justificativa: Venda Nova do Imigrante é um município conhecido por sua intensa programação cultural e turística, com destaque para a tradicional Festa da Polenta, que atrai milhares de visitantes de diferentes regiões do país. Esses eventos movimentaram a economia local, fortalecem a identidade cultural e promovem a cidade no cenário estadual e nacional. No entanto, para que essas festividades sejam verdadeiramente inclusivas, é fundamental que a infraestrutura oferecida esteja preparada para atender a todos os públicos, em especial pessoas com deficiências e famílias com crianças de colo. Atualmente, a ausência de banheiros adaptados para cadeirantes e fraldários compromete a acessibilidade e o bem-estar dos participantes, dificultando a permanência confortável dessas pessoas nos eventos. A presente indicação tem como objetivo promover a inclusão e o respeito à diversidade, assegurando condições adequadas para que todos possam usufruir com dignidade dos eventos realizados no município. A parceria entre a Prefeitura e a FEPOL será fundamental para viabilizar essas melhorias de forma eficaz, com responsabilidade social. Câmara Municipal, aos 14 dias do mês de maio de 2025, Dixon Freitas dos Santos é o vereador que assina. Indicação número 46/2025, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, vereador Alexandre Filete. Vereador abaixo signatário, com assento nessa colenda Casa de Leis, usando de suas atribuições regimentais, indica ao chefe do Poder Executivo, excelentíssimo senhor Dalton Perim, a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de infraestrutura rural no município. Justificativa: a presente indicação tem como objetivo reforçar a importância da contratação de uma empresa especializada na prestação de serviços de infraestrutura rural,
com o intuito de garantir maior eficiência e agilidade no atendimento às demandas emergenciais e contínuas da comunidade do interior no município de Venda Nova do Imigrante. A realidade nas áreas rurais exige atenção constante por parte do poder público, especialmente no que se refere à manutenção de estradas vicinais que frequentemente se deterioram devido às condições climáticas e ao tráfego intenso de veículos utilizados na produção agrícola. Além das vias, serviços como saibramento, podas de vegetação, abertura e conservação das caixas secas, drenagem de águas pluviais e contenção de enxurradas são essenciais para preservar a integridade das rotas e prevenir prejuízos ambientais e estruturais. A contratação de uma empresa que dispõe de uma estrutura técnica adequada e maquinários apropriados como patrol, retroescavadeira, trator, carregadeiras e caçambas permitirá uma resposta mais rápida, contínua e eficiente por parte do município, especialmente em períodos críticos de chuva intenso, quando os problemas se agravam e exigem soluções imediatas. Adotar essa medida não só promove melhores condições de tráfego, como também assegura acesso da população rural a serviços públicos essenciais como educação, assistência técnica e comércio local. Além disso, contribui diretamente para a valorização das propriedades rurais, a fixação das famílias no campo e o fomento da economia local, criando um ciclo positivo de desenvolvimento sustentável. Portanto, a presente proposta apresenta-se como uma ação necessária, estratégica e plenamente justificada, visando garantir qualidade de vida, segurança, produtividade e dignidade das comunidades do campo, que tanto contribui para o crescimento do nosso município. Câmara Municipal, aos 15 dias do mês de maio de 2025, Valdir Dias é o vereador que assina. É só isso, senhor presidente. Obrigado, Alex. Algum vereador gostaria de fazer uso da palavra do que foi lido dentro do expediente? Então, nós vamos dar sequência, então, agora à ordem do dia. Antes que você já possa se dirigir, Alex, lá na tribuna, para que você possa fazer a leitura, e eu, verificando a presença, unânime de todos os vereadores, convoco o servidor Alex Ivani para proceder à leitura das matérias para discussão e votação na ordem do dia. Antes que você inicie, Alex, eu acho que já é de conhecimento dos nobres colegas essa tramitação pelo qual hoje nós iremos aprovar ou não. Contas da gestão passada de 2010, 2013, pelo qual o gestor à época era o atual prefeito, Dalto Perim, e nas contas também de 2023. Eu fiz um vídeo institucional, está no site da Câmara, e lá eu expliquei também a situação, por que dessas votações, mas as pessoas que nos acompanham porventura na rádio e no YouTube, talvez não possam entender, vou fazer uma breve explanação rápida. Essas contas de 2010 e 2013, a de 2010, por questões de erros do próprio tribunal, eles não encaminharam os relatórios da aprovação da conta do prefeito à época. Então, mandaram agora nessa gestão para que a gente possa apreciar e ser votado. De 2013 eles encaminharam, mas foi recebido na época pelo Executivo, que não repassou à Câmara Municipal naquela ocasião. Então, feitas as tramitações, o Tribunal de Contas nos notificou para que a gente pudesse também fazer a aprovação ou não dessas contas 2010 e 2013. 2023 é uma questão mais normal, pelo qual é a gestão do prefeito anterior, na pessoa de João Paulo Schettini Minetti. Aí é normal, o tribunal leva um período para analisar as contas e ele encaminha posteriormente para apreciação dessa Casa de Leis. Então, é com esse intuito que essas contas de 2010, 2013, hoje chega para nós, nessa legislatura, para que possamos fazer as análises pertinentes e aprovar, se for o caso. Parecer, Comissão de Finanças e Orçamento, assunto prestação de contas anual da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante referente ao ano de 2010, protolado no processo Tribunal de Contas 1417/2011, parecer prévio Tribunal de Contas 029/2012, origem Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Relatório trata-se da análise jurídica da prestação de contas anual da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante referente ao exercício financeiro de 2010, sob a responsabilidade do senhor Dalton Perim, prefeito municipal à época. É o relatório. Parecer do relator,
Designado por essa comissão, procedi à análise da prestação de contas anual da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante, referente ao exercício de 2010, processo Tribunal de Contas 1417/2011, com base no parecer prévio do Tribunal de Contas 029/2012 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Na análise foram observados a tempestividade da apresentação, o saneamento das irregularidades apontadas inicialmente com base nas justificativas e documentos apresentados pelo gestor, o cumprimento dos limites constitucionais e legais aplicáveis à gestão financeira do município. Considerando o parecer prévio do Tribunal de Contas 029/2012 e a regularização das pendências identificadas, manifesto-me favoravelmente à aprovação da referida prestação de contas com as ressalvas e recomendações apresentadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Sala das Comissões, 16 de abril de 2025, João Batista de Assis é o relator. Parecer da comissão, diante do exposto, a Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, a unanimidade dos seus membros acompanha o entendimento do relator e opina pela aprovação da prestação de contas anual da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante referente ao exercício de 2010, com ressalvas do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Aprovamos o presente parecer, o qual deverá ser encaminhado ao plenário para discussão e votação, juntamente com o projeto de decreto legislativo anexo. É o parecer. Sala das Comissões, Venda Nova do Imigrante, 16 de abril de 2025, Carlos Alberto Minetti, presidente, João Batista de Assis, relator, e Dixon Freitas dos Santos, secretário. Projeto de decreto legislativo número 12/2025 dispõe sobre a aprovação do parecer prévio Tribunal de Contas 029/2012, processo Tribunal 1417/2011 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e, consequentemente, a prestação de contas anual da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante referente ao exercício de 2010. A Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o artigo 31 da Constituição Federal e considerando o disposto no artigo 216 do Regimento Interno dessa Casa, considerando o parecer prévio do Tribunal de Contas 029/2012, emitido pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, relativo à prestação de contas anual da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante, referente ao exercício financeiro de 2010, considerando o parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento desta Câmara Municipal, faço saber que o plenário aprovou e eu promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º, fica aprovado o parecer prévio do Tribunal de Contas 029/2012, proferido no processo 1417/2011, emitido pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, e, por consequente, a prestação de contas anual do administrador, senhor Dalton Perim, referente ao exercício financeiro de 2010. Artigo 2º, este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Sala das Comissões, Venda Nova do Imigrante, 16 de abril de 2025, Carlos Alberto Minetti, presidente, João Batista de Assis, relator, Dixon Freitas dos Santos, secretário. Parecer, Comissão de Finanças e Orçamento, assunto, prestação de contas anual da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante, referente ao ano de 2013, por processo do Tribunal 2560/2014, parecer prévio 060/2015, origem Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, relatório, trata-se da análise jurídica da prestação de contas anual da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante, referente ao exercício financeiro de 2013, sob a responsabilidade do senhor Dalton Perim, prefeito municipal à época, é o relatório. Parecer do relator, designado pela comissão, procede à análise da prestação de contas anual da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante, referente ao exercício de 2013, processo Tribunal 2560/2014, com base no parecer prévio 060/2015 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Na análise foram observados a tempestividade da apresentação, o saneamento das irregularidades inicialmente apontadas com base nas justificativas e documentos apresentados pelo gestor, parecer favorável à aprovação emitida pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Considerando o saneamento das pendências identificadas e o parecer favorável do Tribunal de Contas, manifestam-me favoravelmente à aprovação da referida prestação de contas. Sala das Comissões, 16 de abril de 2025, João Batista de Assis, relator.
Parecer da comissão, diante do exposto, a Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, a unanimidade dos seus membros, acompanha o entendimento do relator e opina pela aprovação da prestação de contas anual da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante, referente ao exercício de 2013. Aprovamos o presente parecer, o qual deverá ser encaminhado ao plenário para discussão e votação, juntamente com o projeto de decreto legislativo anexo. É o parecer, Sala das Comissões, Venda Nova do Imigrante, 16 de abril de 2025, Carlos Alberto Minetti, presidente, João Batista de Assis, relator, Dixon Freitas dos Santos, secretário. Projeto de decreto legislativo número 10/2025 dispõe sobre a aprovação do parecer prévio do Tribunal de Contas 060/2015, processo do Tribunal 2560/2014 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e, consequentemente, a prestação de contas anual da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante referente ao exercício de 2013. A Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o artigo 31 da Constituição Federal, considerando o disposto no artigo 216 do Regimento Interno dessa Casa, considerando o parecer prévio do Tribunal de Contas 060/2015, emitido pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, relativo à prestação de contas anual da referida da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante, referente ao exercício financeiro de 2013, considerando o parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento dessa Câmara Municipal, faço saber que o plenário aprovou e eu promulgo o seguinte decreto legislativo. O artigo 1º, fica aprovado o parecer prévio do Tribunal de Contas 060/2015, proferido no processo Tribunal de Contas número 2560/2014, emitido pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e, por consequente, a prestação de contas anual do administrador senhor Dalton Perim, referente ao exercício financeiro de 2013. Artigo 2º deste decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Sala das Comissões, Venda Nova do Imigrante, 16 de abril de 2025, Carlos Alberto Minetti, presidente, João Batista de Assis, relator, Dixon Freitas dos Santos, secretário. Parecer, Comissão de Finanças e Orçamento, assunto, prestação de contas anual da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante, referente ao ano de 2023, processo Tribunal de Contas 4.310/2024, parecer prévio, Tribunal de Contas 014/2025, origem, Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, relatório, trata-se da análise da prestação de contas anual da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante referente ao exercício financeiro de 2023. É o relatório. Parecer do relator, designado por essa comissão, procedia a análise da prestação de contas anual da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante referente ao exercício de 2023, processo Tribunal de Contas número 4.310/2024, com base no parecer prévio 014/2025 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Na análise foram observados a tempestividade da apresentação, a consonância com as normas da contabilidade pública e legislação pertinente. O parecer prévio favorável à aprovação emitido pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Considerando a regularidade da PCA e o parecer favorável do Tribunal de Contas, manifesto-me favoravelmente à aprovação da referida prestação de contas com as eventuais ressalvas e recomendações apresentadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Sala das Comissões, 16 de abril de 2025, João Batista de Assis, relator. Parecer da comissão, diante do exposto e em observância ao disposto do artigo 216 do Regimento Interno dessa Casa, a Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, a unanimidade dos membros acompanha o entendimento do relator e opina pela aprovação da prestação de contas anual da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante referente ao exercício de 2023. Aprovamos o presente parecer, o qual deverá ser encaminhado ao plenário para discussão e votação juntamente com o projeto de decreto legislativo anexo. Ao parecer, Sala das Comissões, Venda Nova do Imigrante, 16 de abril de 2025, Carlos Alberto Minetti, presidente, João Batista de Assis, relator, Dixon Freitas dos Santos, secretário. O projeto de decreto legislativo número 11/2025 dispõe sobre a aprovação do parecer prévio do 014/2025 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e, consequentemente, a prestação de contas anual da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante referente ao exercício de 2023. A Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o artigo 31 da Constituição Federal,
e considerando o disposto no artigo 216 do Regimento Interno dessa Casa, considerando o parecer prévio 014/2025, emitido pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, relativo à prestação de contas anual da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante, referente ao exercício financeiro de 2023, considerando o parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento dessa Câmara Municipal, faço saber que o plenário aprovou e eu promulgo o seguinte decreto legislativo. Fica aprovado o parecer prévio do Tribunal 014/2025, proferido no processo 4.310/2024, emitido pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, e, por consequente, a prestação de contas anual do administrador, senhor João Paulo Esquitino Minete, referente ao exercício financeiro de 2023. Artigo 2º, este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Comissões, Venda Nova do Imigrante, 16 de abril de 2025, Carlos Alberto Minete, presidente, João Batista de Assis, relator, Dixon Freitas dos Santos, secretário. É só isso, senhor presidente. Obrigado, Alex. Nesse momento nós vamos então fazer o procedimento de votação e vocês viram a sequência aí, né? 2010, 2013 e 2023. Então vai ser nessa ordem aí. Em única discussão, o projeto de decreto legislativo número 12/2025, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, que dispõe sobre a prestação de contas anual da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante, da gestão do excelentíssimo senhor Dalto Perim, referente ao ano de 2010, prolatados no processo do Tribunal de Contas número 1417/2011, parecer prévio. Projeto em discussão. Algum vereador fazer uso da palavra em questionamento a esse projeto? Projeto de decreto legislativo número 12/2025 em única votação. Quem for favorável permaneça como está, quem for contrário manifeste, por favor. Projeto de decreto legislativo número 12/2025 aprovado por unanimidade. Ato contínuo em única discussão o projeto de decreto legislativo número 10/2025 de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, que dispõe sobre a prestação de contas anual da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante, da gestão do excelentíssimo senhor Dalto Perim, referente ao ano de 2013, processo Tribunal de Contas número 2560/2014, para ser prévio Tribunal de Contas 060/2015. Projeto em discussão. Se alguém tiver alguma manifestação, projeto de decreto legislativo número 10/2025 em única votação. Quem for favorável permaneça como está, quem for contrário manifeste, por favor. Projeto de decreto legislativo número 10/2025 aprovado por unanimidade. Em única discussão, o projeto de decreto legislativo número 11/2025, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, que dispõe sobre a prestação de contas anual da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante, da gestão do excelentíssimo senhor João Paulo Esquitino Minete, referente ao ano de 2023, processo Tribunal de Contas número 4310/2024, parecer prévio Tribunal de Contas 014/2025-9. Projeto em discussão. Algum colega fazer algum questionamento em relação a este projeto? Projeto de decreto legislativo número 11/2025 em única votação. Quem for favorável permaneça como está, quem for contrário manifeste, por favor. Projeto de decreto legislativo número 11/2025 aprovado por unanimidade. Feitas as aprovações pertinentes, então, como já disse no início, só reforçando, hoje a secretária municipal de Assistência Social, Trabalho e Direitos Humanos, ela pediu espaço nessa casa legislativa para que possa falar um pouco da campanha Faça Bonito, e alusão ao combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Letícia, eu vou convidar o Yuri para que possa te receber, por gentileza. Faça-se presente nesse plenário para que você possa explanar a sua fala. Fique à vontade, a casa é sua. Depois, ao final, Letícia, que permaneça conosco, tá, no plenário, porventura alguém possa fazer alguma pergunta a você, para que você possa voltar e fazer suas considerações finais.
Fique à vontade, Letícia. Obrigada. Boa noite, então, senhor presidente, mesa diretora. Boa noite aos vereadores aqui presentes, ao público que está nos assistindo. Gostaria de, primeiramente, agradecer esse espaço, essa oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre essa campanha tão importante. Esse ano, a gente comemora os 25 anos dessa campanha, Já tem 25 anos que essa campanha acontece em todo o território nacional. E essa campanha, ela é uma mobilização referente ao dia 18 de maio, que foi nesse domingo agora. O dia 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, E essa campanha ela tem o objetivo de informar, de sensibilizar, de trazer esse assunto à tona, para que todos possam, que a sociedade como um todo possa participar dessa luta, contra esse crime tão bárbaro, tão difícil que existe na nossa sociedade. E por que dia 18 de maio, No dia 18 de maio de 1973, uma menina de 8 anos, chamada Araceli, na saída da escola, infelizmente no nosso estado, no município de Vitória, ela foi sequestrada, foi abusada e foi assassinada de forma muito violenta, E os 2 suspeitos desse crime, eles pertencem a famílias muito influentes, no estado. Eles foram condenados, a sentença foi anulada, depois teve novo julgamento, eles foram absolvidos, Então o crime não foi até hoje julgado de forma coerente. E por ter abalado, e por ter sido um crime muito marcante assim na sociedade, que abalou tanto a sociedade, o próprio Congresso Nacional instituiu uma lei para poder, durante todos os anos seguintes, nessa data que aconteceu esse crime, lembrar de falar sobre esse crime e da sociedade se mobilizar para encontrar estratégias para reduzir, para diminuir. Existem várias formas da violência sexual se manifestar com criança e adolescente. O abuso sexual é a principal forma, é a mais recorrente, é o que mais a gente vê, é o que mais a gente trabalha, com crianças que sofrem, que é toda ação que utiliza criança e adolescente para fins sexuais, seja pela conjunção carnal ou por um outro ato libidinoso, realizado de modo presencial ou por meio eletrônico. Então, muitas pessoas acreditam, entendem que o abuso sexual só acontece mediante a conjunção carnal. E, na verdade, não é. São toques, carícias, falas, conteúdos, E, na verdade, a maior parte do abuso sexual, ele não acontece por meio da conjunção carnal, porque a conjunção carnal é a única prova concreta que a justiça pode ter para levar o crime adiante. Difíceis são as outras que não têm uma prova concreta, Essas são as mais difíceis. A exploração sexual, ela já é mais de cunho comercial, Usa criança ou adolescente para alguma atividade sexual em troca de remuneração ou qualquer outra forma de compensação. Às vezes não só dinheiro, mas brinquedo, doce, qualquer outra coisa que faça essa troca. O tráfico de pessoas já é um pouco mais sério, É recrutamento, transporte, a transferência, alojamento, acolhimento de criança e adolescente dentro do território nacional ou estrangeiro com o fim de exploração sexual. Como eu disse, aqui no nosso município, nós tivemos poucas experiências de receber encaminhamentos de criança e adolescente que passaram por exploração ou tráfico, mas o abuso é muito recorrente. E quando a gente fala sobre esse tipo de coisa, é um assunto um pouco pesado, incômodo, Eu acredito que a maioria que tem filhos, quem está nos ouvindo, conhece crianças, convive, e às vezes fica um pouco indignado até em falar sobre isso. Mas eu venho aqui dizer para vocês que quanto mais a gente falar sobre isso, mais a gente vai estar salvando uma criança ou adolescente. A principal forma de prevenção é falar sobre isso. Por quê? Nos nossos encaminhamentos, a maior parte das crianças encaminhadas são crianças até uma faixa etária de 6 anos,
7 anos, que é a idade normalmente que a inocência prevalece, não tem o desenvolvimento cognitivo suficiente para entender o que ela está passando, né? Então, normalmente, as pessoas que abusam, o foco principal são crianças que não conseguem identificar o abuso de fato, né? Então, essas crianças precisam de um adulto que as proteja, né? De um adulto que faça realmente a proteção delas. Só que essas crianças não estão 24 horas com o adulto por perto, né? Elas não estão 24 horas numa sala de aula, elas não estão 24 horas com os pais. Muitas vezes elas estão sozinhas e vulneráveis. Então, quanto mais a criança tem ciência do que é essa violência, quanto mais ela tem ciência das suas partes íntimas, do seu corpo, né, maior a chance dela mesma não permitir que isso aconteça com ela. Né? E por incrível que pareça, a maior parte dessa violência acontece dentro de casa, de forma intrafamiliar. E quando nós somos crianças, qual é o nosso principal seio de proteção? Não é a nossa família? A gente acha que dentro da nossa família a gente está protegido, né? A gente enquanto criança. Só que essas violências acontecem dentro de casa, com a própria família, né? Na maior parte das vezes, né? Me desculpem os homens, mas com a figura masculina, né? Pai, padrasto, avô, tio. Nós já pegamos alguns casos também que a abusadora era mulher, mas esmagadora maioria são homens. Então, acontece de forma intrafamiliar. E a gente entende que a criança, ela já vê aquele adulto como um adulto protetor. Então, qualquer coisa que ele faça com ela, é difícil ela identificar que é um abuso. E os abusos, eles destroem vidas, né? Talvez alguns de vocês conhecem pessoas que foram abusadas, adultas, vocês podem conversar, e o abuso destrói a vida inteira, né, de uma mulher, em todos os quesitos possíveis. Então, aí a importância da gente falar isso na infância. Como que a gente trabalha esse tipo de coisa aqui no nosso município? Eu vou falar de forma bem resumida sobre assistência, porque a maior parte de vocês, né, é recente aqui na Câmara. Na assistência, a gente tem a proteção social básica e a proteção social especial de média e alta complexidade. A proteção social básica é o CRAS, onde é a porta de entrada mesmo de quem precisa de assistência. Então, lá tem todos os atendimentos, serviços, programas e projetos voltados para as famílias, no sentido de prevenção, de prevenir que aconteça algo mais sério. Fortalece os vínculos, então tem programa de transferência de renda, tem serviço de convivência, todo o serviço que acontece lá é para prevenir. Quando acontece uma violação de direitos, uma violência, aí dentro da assistência a gente tem um outro local que já está na Proteção Social Especial de Média, que é o CREAS, né, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Lá tem uma equipe especializada que vai trabalhar com a família que sofreu o tipo de violência. Quando a violência é muito grave e não é possível mais essa vítima ficar no seio familiar, ela é retirada, então ela vai para a Proteção Social Especial de Alta Complexidade, que são os abrigos e instituições de longa permanência para idosos. Só para vocês entenderem. Essa campanha é trabalhada especificamente hoje no CREAS, né? Porque é um tipo de violência. Então, o CREAS é o equipamento que programa, planeja, executa, mas nós temos a participação de profissionais de toda a secretaria. Então, o que a gente faz? Já há uns 2 anos, nós programamos fizemos uma programação que deu bastante certo. E há 2 anos atrás, Venda Nova recebeu o prêmio Município de Destaque da Secretaria de Estado de Assistência Social, como o município que mais se destacou com a campanha Faça Bonito, né? E a partir daí a gente permaneceu com esse planejamento. Então, nós fazemos rodas de conversa nas escolas, em todas as escolas do município, da rede pública, da rede privada. E só para falar do ano passado, para vocês entenderem como foi. Nas rodas de conversa do ano passado, nós falamos para 2.394 crianças e adolescentes. Então, essas rodas de conversa são muito importantes, são uma parceria
com as escolas, com a Secretaria de Educação, com a iniciativa privada da educação. Nós vamos até a escola, nós temos um material para falar para crianças até 12 anos e temos um material para falar para crianças e adolescentes acima de 12 anos, né? Então, de acordo com a faixa etária da turma, a gente usa um material ou outro. Ano passado, nas rodas de conversa, após a roda de conversa, nós tivemos 12 revelações espontâneas de crianças que nos procuraram para falar sobre o abuso que eles estavam sofrendo ou que tinham sofrido. Esse ano até agora, hoje é dia 21, a gente fez 2 semanas de roda de conversa, já foram 4 revelações e mais uma que ainda é suspeita. Então, assim, para afirmar a importância da gente estar todo ano na escola falando sobre isso. Tem criança que já até decorou, sabe a história da Araceli, sabe até o ano que ela nasceu, sabe do que significa florzinha. Então, quanto mais a gente fala para eles, mais segurança eles vão ter, né? Porque justamente o que eu falei, às vezes o adulto de proteção, infelizmente, pode ser o violador. E a gente tem também a mostra cultural. Faça Bonito. Esse ano vai ser a 3ª mostra. Como que ela funciona? No Centro Cultural, a gente monta um esquema, a gente tem um cineclube, que a gente passa um vídeo, também de acordo com a faixa etária, sobre esse tema. Tem apresentação de teatro sobre esse tema. Esse ano vai ter dança também. E, em seguida, eles descem para visitar trabalhos que eles mesmos fazem. As escolas fazem trabalhos culturais, artísticos, para expressar sobre esse tema, expressar o que eles entendem sobre isso. A gente faz uma exposição dos trabalhos e eles visitam essa exposição. E esse ano a gente vai premiar a turma. A gente vai ser feita uma comissão e vai escolher o trabalho que mais se destacou e a gente vai premiar a turma com uma visita no Casa Nostra. Então, a gente está cada vez mais tentando estimular para que eles também demonstrem qual que é o entendimento deles, eles se sintam pertencentes à campanha também. E eu não falei um detalhe, a gente também fala dessa campanha, a gente também vai na educação infantil. A gente vai na educação infantil de crianças de 3 a 6 anos também. Tem todo o material próprio e apropriado, um teatrinho, uma historinha, para falar com as crianças dessa faixa etária também. E para finalizar, essa mostra acontece durante toda a semana. Para finalizar, a gente faz um fórum de debate, até está lá no painel lá. Esse ano vai ser o 10º Fórum Municipal de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Tema é Faça Bonito, 25 anos de história de proteção. Ouça, eu não consigo enxergar direito. Ouça, avalie e denuncie. Vai ser dia 29 de maio, às 18h30, lá no Centro Cultural. A gente coloca para confirmar a presença, para a gente ter uma noção do público, da quantidade de pessoas. Vão vir 2 psicólogas falar sobre a temática com a gente. Então, a gente convida todos que puderem participar, as pessoas que estão nos ouvindo, os senhores vereadores aqui hoje presentes, para que a gente possa marcar mesmo essa mobilização e contar, assim, com vocês. Vocês são representantes da população, representantes dos munícipes, vocês também têm essa incumbência de estar aí no nosso município, dentro do território do nosso município, auxiliando também na proteção dessas violências, desses crimes, a importância que vocês têm, ela com certeza ela dá um reflexo positivo no combate, a esse crime tão bárbaro. Esse ano, só para passar para vocês, a gente já fez 21 rodas de conversa, a gente ainda tem 12 rodas de conversa para realizar, vai ter também uma entrevista na rádio. E também dizer assim que no nosso município ou em qualquer outro município existe uma rede de proteção para criança e adolescente. Quando essa proteção ela não vem do seio familiar, infelizmente, nós somos responsáveis enquanto Estado, poder público, instituições públicas e privadas, nós somos responsáveis em proteger essa criança e esse adolescente.
né? Então, existe uma rede de proteção em todos os municípios, né? O principal ator da rede, né, que todos conhecem, é o Conselho Tutelar. Ele desempenha um papel fundamental, né, no combate e na atuação mesmo diante desses crimes. A gente tem o Poder Judiciário, Ministério Público, as instituições públicas privadas, as escolas, a saúde, a assistência social, todos nós fazemos parte da rede de proteção da criança e do adolescente, né? A violência já é muito triste quando ela é cometida com o adulto, né? A gente sabe que o adulto ele já tem um desenvolvimento cognitivo, físico, né, psicológico, compatível normalmente ao outro adulto que é o violentador. Agora a criança, né, a criança ela não tem desenvolvimento físico, cognitivo, intelectual suficiente que consiga fazer ela compreender, se defender. Então é um crime muito brutal e, infelizmente, ele acontece, sim, no nosso município. E não é pouco, é muito. Nós recebemos encaminhamentos, denúncias, e essas são as que foram denunciadas. Muitas vezes nós vamos atender mulheres vítimas de violência que sofreram abuso quando eram crianças e nunca tiveram coragem de falar. Porque foram ameaçadas muitas vezes, porque tinham medo de falar, voltar para casa e aquele adulto castigar, aquele adulto ameaça, matar, entendeu? Então, assim, acontece muito. Ano passado nós identificamos, 2024, até maio de 2024 na campanha, os encaminhamentos para o CREAS dobraram do 2023 inteiro. Esse ano eu não consegui trazer um dado concreto, mas eu posso encaminhar para vocês, né? Então, só essas revelações espontâneas que a própria campanha traz, elas já auxiliam que esse número aumente, né? Então, assim, existe e a gente precisa falar sobre isso, sem tabu, sem preocupação. A gente tem que falar no sentido de prevenir nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos vizinhos, enfim, as crianças, né, que nós convivemos, ou qualquer outra criança. Eu só queria deixar o telefone aqui de alguns órgãos de proteção. O telefone do Conselho Tutelar é 28 999 19 26 24. Esse telefone é do plantão, ele atende 24 horas. Também temos aqui no município o plantão da Polícia Militar, que ele tem um telefone próprio, que é o 27 99 294 44 53. E o principal canal de denúncia, que a gente fala muito nas campanhas também, é o Disque 100. O Disque 100 é um canal de denúncia específico para falar sobre a violência sexual contra criança e adolescente. E ele tem uma ferramenta bem interessante. A própria criança pode ligar para o Disque 100. Aí a voz da atendente vai falar, se você é criança, Disque 1. Aí quando o Disque 1 já vai direto para a atendente. Porque se não é criança, tem aquela gravação que você vai, tem que falar de onde é e tudo mais. Né? A gente já fez Disque 100 algumas vezes e é um processo um pouquinho demorado. Às vezes ficou quase 30 minutos para conseguir fazer uma denúncia do Disque 100. Então, é uma questão que precisa ser melhorada, né? Precisa evoluir desde o governo federal, né? Esses canais de denúncia. Mas se a criança tem essa ferramenta, essa estratégia. Tudo isso a gente fala para as crianças nas nossas rodas de conversa, né? Então é isso, né? Gostaria de agradecer mais uma vez esse espaço aqui, né? Dizer que a Secretaria de Assistência Social está de portas abertas para qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer questionamento, qualquer ideia, né? Vai ser muito bem-vinda. Dizer que nós somos parceiros, que a gente está aqui trabalhando pelo município, principalmente pelas pessoas que têm dificuldade de acessar os seus direitos, que estão em situação de vulnerabilidade, violência, e a gente está à disposição.
Letícia, obrigado, né, pelas palavras, pela explanação. Assunto de relevância para o nosso município, para o nosso estado, para o nosso Brasil, para o nosso mundo inteiro. Gostaria que ficasse conosco aqui. A gente vai entrar agora na parte de explicação pessoal. Se porventura algum vereador tiver algum questionamento, né, que você possa responder ao final. Então, sendo assim, eu convido o primeiro vereador, inscrito Wallace Rodrigues de Souza, vereador Lacraia, para que possa fazer uso da tribuna. Boa noite, rádios ouvintes, internautas, público presente nesta casa. Em nome do meu diretor dessa Câmara, Marcos Grilo, gostaria de deixar uma boa noite especial a todos os servidores, a Lúcia, aniversariante do mês, Marco Grilo, meus parabéns. Senhor presidente, primeiro eu venho falar do evento que vai acontecer na comunidade do São Roque. Dia especial, abertura da colheita do café arábica no Espírito Santo, 2025. No dia 22/5, das 8 até o meio-dia, vai ter uma programação bacana e nós vai estar presente o governador, acredito eu que o secretário de Agricultura do Estado, Enio Bergo, e às 8h30, programação, né? 8h30, recepção e café. 9h, palestra. O que precisamos fazer para ter sucesso com cafeicultor irrigado. 9h40, fala das autoridades que estiver presente. 10h40, colheita simbólica, né? 11h, o almoço, Valdir. Vai ter boy. Meio-dia, encerramento. Então, esse evento acontecerá na propriedade do senhor Florindo Avance, São Roque, Venda Nova do Imigrante. Senhor presidente, também, semana passada, na minha fala, fiz um pedido e acredito que já está sendo atendido. Inclusive, PP, não está agora não, PP, na próxima. Comentei, Carlos, do buraco, ali no Bananeira, que tinha um filtro, eu acho que está nascendo simbolicamente, ele estava nascendo no pé de mamona. Então foram lá imediatamente, fizeram o tapa-buraco. Na parte que eu pedi o meu amigo vereador Alex, falei também da 7 curva, já estão providenciando a melhoria daquela estrada, e no Alto Tapera, depois do calçamento, né? Então quero deixar meus agradecimentos ao secretário, aos servidores, que são os braçais que estão lá conduzindo as máquinas e até manualmente, deixar meus agradecimentos pelo serviço prestado. E venho mais uma vez pedir também, tá? Porque acho que foi em janeiro, deu aquela forte chuva, e São João se encontrou em estado crítico com as águas, mas ali ali na rua Carmelita Del Pupo, aquela avenidinha ali se encontra um empreendimento muito bacana, que é uma autorizada de carro, uma revendedora de carro, mas desde a chuva para cá, nenhum paliativo foi tomado por ali. Inclusive, olha lá, está até a foto agora, inclusive, eu vou ter que até parabenizar o VNI Depré, que eles gostam de relembrar as coisas. E nessa lembrança eles botaram o meu nome, aonde eu cheguei dentro dessa casa de lei e fiz um pedido para poder estar fazendo um paliativo nesse trecho ali, que hoje, graças a Deus e a família Del Pupo, se encontra uma área ali que é da comunidade junto com o município. Então,
Aí o VNDPRE postou lá, eles estão em Rio Grande. Ô Fernando, como é que fala aquele trem que Rio Grande ali na Chafarizinho, olha lá, ó, para justamente acabar com a poeira. E no VNDPRE falou, Lacraia, cadê o carro-pipa para poder dar uma... Então, secretário, faz um favor, eu gostaria de estar te pedindo esse favor, de fazer dar uma lavada lá naquela... Porque lá não está aparecendo mais um calçamento, está aparecendo a estrada de terra mesmo. Então, se puder pedir o carro-pipa para dar uma limpeza lá, vai ficar bacana, porque além de atrapalhar o empreendimento, dá muita poeira. Ali tem uma clínica odontológica perto, ali tem uma academia por perto. Então não é eu que estou pedindo, quem pede são os moradores, são os empreendedores que tem por ali. Secretário, se puder fazer esse favor, eu fico, em nome da população de São João, eu agradeço. E se for feito o paliativo, estarei aqui para também agradecer novamente. E quando a gente vem na tribuna, a gente vem para reivindicar o direito deles. Acredito que nós fomos eleitos, foi pelo povo, secretário, pelo prefeito. Então faça valer o trabalho que está sendo concedido a cada um de vocês, que foi pelo prefeito, que vai ajudar todo mundo. Senhor presidente, é só isso aí. Vou deixar uma boa noite a todos. Meu muito obrigado. Secretário, mas se puder atender esse pedido, eu vou ficar alegre e satisfeito, tá? Boa noite, fique com Deus. Obrigado, vereador. Convido em sequência o vereador Yuri e Juliana Bergamin para que possa fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Cumprimento o presidente, a mesa diretora. Em nome do Carlinho, cumprimento meus colegas vereadores. Letícia, te cumprimento, seja bem-vinda. Quero começar parabenizando o seu trabalho em frente à secretaria. Essa ação tão bonita do Faça Bonito e tão importante. A conscientização do abuso e da exploração sexual é muito importante, necessária e precisa ser cada vez mais explícita de forma para que as pessoas enxerguem. Por ser algo tão delicado, muitas vezes é mais fácil ignorar, é mais fácil fingir que é algo que não existe, mas existe, são dados comprovados, e eu tenho certeza absoluta que a maioria dos casos, os órgãos competentes, enfim, não tem ciência deles, infelizmente. Por isso, ações como essa são importantíssimas para encorajar, principalmente as nossas crianças, para que o poder público, que também tem responsabilidade sobre isso, possa detectar sinais, enfim, para que possa ser combatido. Que pena! Eu digo que o nosso país, a gente precisa de medidas que punam de fato esses agressores, que eles sejam punidos, entendeu? Porque quem faz isso realmente não tem coração. Uma criança, um ser inocente, que só transmite para nós muito amor, carinho, e são tratados dessa forma. Então, parabéns, Letícia. Seu trabalho em frente à secretaria sempre foi e continua sendo brilhante. Sua capacidade de diálogo, de promover as coisas. Você é um grande acerto dessa gestão e tem contribuído muito com esse município. Gratidão por tudo. Conte comigo, com o meu mandato, para o que você precisar. Tá bom? Eu quero fazer dessa fala também um agradecimento ao secretário Gilberto, por ter atendido a Campo Verde naquele momento solicitado. Agora ele está presidente no Braço do Sul, iniciando um trabalho muito bacana, reabrindo as estradas. É algo mais demorado, Carlinhos. Por ser um trabalho bom, demora mais tempo. Isso, né, nada é feito de uma hora para outra, de um dia para o outro. Demanda tempo, as estradas estão sendo reabertas, aterradas, Amanda. Amanda é lá da comunidade. Então, eu sei da expectativa da população para que o poder público resolva, Fernando, todas as demandas. São inúmeras, muitas. Mas também a gente
pede paciência. Faz muito tempo que aquelas estradas não são cuidadas da forma certa, não são reabertas, então todos os vereadores estão convidados a lá ver o trabalho do Paulo, o lacraia que está lá no Caxixe, mais conhecido como Paulo Covid, um cara trabalhador, dedicado, esforçado, atende com carinho, é bom, e é isso que o poder público precisa, de gente que arregace as mangas e trabalhe de fato para o povo, para a população, mas nós pedimos paciência, vamos atender, né? Como o lacraia mesmo disse, a gente vem e faz o pedido, estão atendendo sim, estão fazendo o melhor para o povo, e tenho certeza que assim vai continuar, tá bom? E é isso, eu não tenho mais nada a dizer, agradeço ao público aqui presente. Marco Grilo, feliz aniversário, Deus te abençoe, e muito obrigado, que Deus nos abençoe. Obrigado, obrigado, vereador. Convido o próximo vereador Alex Nasberucci para fazer uso da tribuna. Boa noite a todos. Senhor presidente, cumprimento a mesa. Em nome do Carlinho, cumprimento todos os meus colegas vereadores. Marco Grilo, no seu nome, feliz aniversário, tudo de bom sempre. Cumprimento a todos os servidores dessa casa. Quero cumprimentar todo o público presente, a todos que estão nos ouvindo aí pela Rádio FMZ e nos acompanhando também pelo YouTube. Aproveitar, o lacraia já tocou no assunto, quero agradecer também ao secretário Gilberto Zanoli. Semana passada eu vim aqui e lembrei de 2 pedidos que eu tinha feito algumas sessões atrás, e essa semana aí já foram atender, que é a estrada que liga a 2 pousadas na Tapera e a estrada das 7 curvas na Lavrinhas. Meu muito obrigado por ter atendido o pedido. Agora, em nome do Carlinho, e toda a equipe está presente ali também, mais um membro da equipe da organização do Polenta Off-Road. Fica aqui o meu agradecimento pelo convite. Eu recebi na minha mesa ali, estarei presente, se Deus quiser, para prestigiar aí todo o apoio possível aí que vocês merecem, porque é um trabalho que não é fácil, mas certeza que vai dar tudo certo e estarei na corrida, tá? Só para lembrar. Agora, em nome da presidente Marlene Piazzarolo, do Instituto Juta Batista, puder focar, fazendo favor, Braz. Eu gostaria de agradecer. Ela deixou aqui na mesa de todos nós vereadores um relatório anual do ano de 2024 que passou, referente a todas as atividades que elas prestaram, mostrando aí todo o desenvolvimento do ano de 2024 que o Instituto realizou. E quero deixar o meu mandato à disposição, tanto para o Instituto, para todas as instituições. Estou de braços abertos para poder contribuir com o que for necessário. Amanda, gostaria de pedir agora que você encaminhasse um ofício ao Detran, solicitando que, se pudesse, eles fizessem a pintura das faixas de pedestre do semáforo próximo ao Feiravante Calimã. Por que eu estou pedindo isso? A hora que eu estava vindo, para a sessão, parei no semáforo fechado e tinha um indivíduo com um carro estacionado em cima da faixa. Então, assim, se é um morador da cidade, ele entende que ali tem uma faixa pintada, já está bem apagada. Então, assim, o meu pedido para pintar, por quê? Um pedestre ou até mesmo um ciclista, que tem aquele espaço ali para poder passar enquanto o semáforo está fechado, ele tem que se arriscar e passar quase dentro da BR-262, colocando a sua vida em risco, tá? Gostaria de pedir se encaminhasse esse ofício, fazendo favor. Do mais, quero só reforçar o convite a todos
que puderem estar presentes, prestigiar o evento Polenta Off-Road que vai acontecer esse final de semana na nossa cidade. Do mais, meu muito obrigado, uma boa noite e uma ótima semana a todos. Eu quero me desculpar aí, a pedido dos vereadores, realmente foi falha técnica, né? A gente não está colocando aí o nome no telão dos inscritos em ordem. Também achei que tivesse cada mesa a folhinha aqui, vocês me perdoem, mas foi corrigido aí, tá bom? Então, na sequência, convido aí Antônio Fernando Altué para que possa fazer uso da palavra. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa. Letícia, que está com a gente, já fez a explanação da sua secretaria, depois a gente vai comentar. Colegas vereadores, público presente, funcionários. Hoje eu cumprimento o Marco Grilo, representando os funcionários da casa e também o aniversariante do dia. E os nossos radiovintes, nossos pessoas que acessam as redes sociais, meu boa noite. Hoje, só quero lembrar, nessa tribuna, deixar registrado, o passamento do nosso colega aí de muitos trabalhos comunitários, Carlos Edgar Fonseca Terra, vulgo Carlão. Ele nos deixou no dia 15, faleceu, e o Carlos foi uma pessoa que veio para Venda Nova, criou sua base aqui, seus filhos, né? E teve a participação de muito trabalho comunitário. Trabalhou na prefeitura, quando fui secretário, ele trabalhou bastante tempo na secretaria como motorista, no hospital, papai, foi voluntário de muitas entidades. Ele sempre cuidou das pessoas com muito carinho. Talvez esquecesse de se cuidar um pouco mais, particularmente, mas ele cuidou muito bem de todas as entidades que ele participou como voluntário e como funcionário. Então, fica aqui nosso registro, o passamento do Carlão, né, como todo mundo conhecia. Eu quero também dar os parabéns ao Gilberto, como secretário de Interior e Transporte, funcionário de carreira dessa prefeitura, pessoa experiente, que faz a diferença quando assume uma secretaria e tem um certo domínio. Ele, juntamente com a equipe, foi falado aqui hoje pelo Yuri, pelo Lacraia, pelo Wallace, né, desculpa, foi falado sobre o Gilberto, realmente, com a escassez de funcionários, escassez de material, mas ele está conseguindo, juntamente com a sua equipe, fazer um bom trabalho. Isso mostra que ele está interessado, está empenhado, a equipe está coesa e a coisa está andando. E essas estradas não estão lá essas coisas, né? Não estava. Hoje já está dando um sinal muito mais claro e com uma certa tranquilidade para trafegar mais no interior. Então, meus parabéns para o Gilberto e toda a sua equipe de colaboradores, que são bons funcionários. Gostaria também de falar da Letícia, que veio aqui expor um problema que é nacional, mas também ele também é de destaque em Venda Nova. Não poderia ser diferente. Sempre vai ter, até que tiver o ser humano desavisado, desorientado, né, cruel com o próprio ser humano, isso vai existir. Mas uma coisa importante, a Letícia está lembrando, é preparar e prevenir, como já foi dito pelo vereador Yuri, as crianças. Essa abordagem que vocês vão fazer com psicólogo e tudo, vai ajudar muito. E não são poucas as crianças e os adolescentes que são explorados. Realmente deve ter uma quantidade muito maior do que a gente imagina, porque como eles se sentem ameaçados pelo próprio residente que mora com eles, às vezes um padrasto, um pai, né, desavisado, cruel, e ele fica com medo de denunciar, porque deve ter mais irmãos, talvez a única fonte provedora. Então tem todo esse acanho, né, de não colocar. Mas o importante é treinar as crianças para serem adultos que valorizem o ser humano. Se essas crianças crescerem e aprender o necessário para
para se defender, provavelmente eles não vão cair nessa tentação de fazer isso com os outros. Isso é o melhor saída, preparar para o futuro. Quem já é pilantra, quem já é viciado, quem já é entregue ao encardido, né, como se diz, esse vai ser difícil de voltar atrás. Mas os nossos jovens, os nossos adolescentes, nossas crianças, têm que ser preparados para que eles possam ser, de fato, bons exemplos, bons pais, boas esposas, bons funcionários. Quem sabe, eles defender também, vão passar a defender a própria raça humana, porque do jeito que vai, só pena de morte. A gente vê que cada dia aumenta mais e é cara de pau, né? Sai, vai preso, fica lá um tempo, fica recolhido, volta e consegue fazer até pior. Então, Letícia, que você com a sua equipe, que tenha um bom desempenho, mais uma campanha. Eu tenho certeza que vocês têm o jeito de trabalhar e vão convencer muitas pessoas a participarem. Não é só as crianças, é mãe, parente, amigos, tentar mais pessoas saber de como abordar e de como orientar também essa abordagem, para não fazer um julgamento antecipado, né, pecaminoso. Isso aí, você tem a habilidade para isso, com o seu tempo de experiência. Eu torço para que seja uma boa campanha e tenha sucesso. E toda a sua equipe também, os parabéns pelo desempenho que vocês venham tocando, venham assumindo essa secretaria. Tá bom? Obrigado a todos, uma boa noite. Obrigado, vereador. Convido em sequência o vereador Carlos Alberto Miniti para que possa fazer uso da tribuna. Boa noite a todos. Primeiro eu queria agradecer a secretária Letícia pelas explicações e falar com propriedade um tema tão importante como esse. Meu mandato está à sua disposição lá na sua secretaria. É joia? Vereador Yuri, vou fazer uns breves registros aqui hoje. Fiquei muito feliz do estudo que saiu na semana passada sobre desenvolvimento socioeconômico feito pela Firjan. Se eu não me engano, o vereador Fernando falou algo sobre esse assunto, que analisa emprego, renda, saúde e educação. Fiquei muito feliz porque Venda Nova ficou em primeiro lugar, ficamos até na frente da capital Vitória, com a economia muito maior que a nossa, então fiquei muito contente. Nós temos muitas demandas aqui em Venda Nova, a gente fica pedindo prefeito, secretário, são muitas demandas, vão continuar sendo, mas nós temos que reconhecer que Venda Nova é um lugar diferenciado, por ter ficado em primeiro aqui com esforço de toda a população de Venda Nova, de todo o executivo, empresários, enfim, essa soma de fatores faz Venda Nova ser um lugar excelente para se viver. Também não queria ser muito repetitivo, mas nosso diretor Marco Grilo está fazendo aniversário hoje, queria parabenizar, Marquinhos. Você é um amigo pessoal de muitos anos, você sabe como ninguém que eu não misturo amizade com política, mas estamos juntos, que Papai do Céu te dê muitos anos de vida e que a gente possa trabalhar muito ainda nos eventos aqui em Venda Nova. E para finalizar, senhor presidente, esse final de semana acontece o maior evento esportivo de Venda Nova, o Polenta Off-Road. Nós temos aqui na galeria o nosso ilustre presidente eleito para o mandato de 2 anos, que vai tocar lá o Trade Clube Mata Atlântica. Então, em nome do presidente Vinícius, eu vou fazer o convite aqui a todos os vereadores, a toda a população de Venda Nova, a estar presente no evento tão importante que é o Polenta Off-Road. Movimenta a economia, movimenta o hotel, posto de gasolina, restaurante, enfim, todos os setores. Esse ano a gente vai ter uma modalidade nova na sexta-feira, que nosso ilustre vereador Alex vai participar, que é a corrida noturna. Quem não puder correr, pode ir lá caminhar, vereador Fernando. Valdir, por favor, lá. Enfim, então, é um evento que a gente trabalha muito, tem muitos voluntários, tem sempre uma novidade. Esse ano é a corrida noturna. No sábado pela manhã nós temos lá 3 modalidades de moto rodando, vamos ter o TV, corrida a pé também.
No domingo a gente vai ter mais 2 modalidades de moto, bicicleta, enfim, são 7 modalidades. É o evento corrido no final de semana inteiro. Vamos ter a feira de aventura lá, vereador Lacraia, com praça de alimentação, show, cervejaria, enfim, vai ter algumas coisas lá também para criança, não é isso, Vinícius? Arvorismo, enfim. Então é um evento, igual eu falei, é um evento muito importante para o município, Yuri. É o nosso maior evento esportivo de esporte de aventura, é o maior do Espírito Santo e, sem sombra de dúvidas, é um dos maiores do Brasil. Então fica aqui meu convite a todos vocês, vereadores, público aqui presente, o pessoal de Venda Nova inteira, toda a comunidade, para estar lá prestigiando, não é isso, Vinícius? O evento. Tenho certeza que o Vinícius trouxe hoje um presente para os vereadores, que vai ser divulgado após a sessão e vai ser em primeira mão, não é isso, Vinícius? É só isso, presidente. Obrigado. Boa noite. Fiquei até animado agora, hein, Vinícius? Vou aguardar com ansioso aí. Próximo vereador inscrito, Dixon Freitas dos Santos, para fazer uso da tribuna. Boa noite a todos. Gostaria de estar cumprimentando a mesa, presidente Santos, vice-presidente Sargento Assis. Seja bem-vinda, Letícia. Boa noite. Em nome dos funcionários dessa casa, cumprimentar o aniversariante do dia, Marco Grilo. Felicidade sempre. Convidar o pessoal no plenário. Minha mãe, sempre presente. Pastor Flaviano. Vinícius, hoje presidente do TCMA, né, Vinícius? Depois a gente vai estar falando aí sobre o Enduro, da Polenta Off-Road. Joelma, Nelson, Patrick Oliveira. Sejam todos bem-vindos. Cumprimentar o pessoal que acompanha pelo YouTube e os rádio ouvintes. Letícia, acompanhando a sua fala aqui, uma coisa que me chamou a atenção, claro que chama atenção, mas também não é para o lado bom, mas quando você falou da quantidade de revelação que teve nas rodas de conversa. Isso, assim, é bom para você descobrir, mas causa uma preocupação, né? Mas aí seria, como você está há anos na área aí, seria de sempre estar forçando em cima disso, que a gente sabe hoje das dificuldades que as pessoas têm, até mesmo por se expor a essa situação toda. Como eu vi um número elevado de revelações nessa roda de conversa, eu acho que foi uma ação bacana, que deve continuar para ir sempre estando surgindo efeito. E queria parabenizar, teve mais um evento em Venda Nova esse fim de semana passado, que foi organizado pela FEPOL, que é o Tempos do Nunca Mais, todo mundo falando como se fosse uma outra serenata, né, mas era de sertanejo. A rainha da festa da Polenta, Thaí Amanda, estava lá puxando o passeio, né? Estava todo mundo cantarolando a pé as músicas sertanejas. Foi um evento bacana, mais um evento cultural para a nossa cidade, que nos próximos anos vai acabar tomando uma proporção muito maior por causa da quantidade de gente de fora que vai vir, até mesmo pela gente já ser uma cidade turística. O Alex trouxe o livro aqui, muito bem falado, a gente recebeu, né, Alex, o livro do relatório anual do Instituto Ilta Batista, e eu convido a quem estiver ouvindo, tiver uma curiosidade, passar lá no Instituto, né, Alex, conhecer o trabalho do pessoal. Eles fazem muita atividade voluntário, ajuda as pessoas, as pessoas carentes, entendeu? E não é só Venda Nova, eles pegam nos municípios ao redor também. Então, quem não conhece ainda, eu convido para estar convidando o Instituto, que eles fazem ação o ano inteiro. Peço licença ao Carlinhos, que sempre foi muitos anos presidente do TCMA. Carlinhos, quero cumprimentar o Vinícius aqui hoje, que a gente já vai esperar o presente, desde que não seja um vale corrida, né, que ninguém vai querer, não. Uma coisa, o Carlinhos falou a programação, estou aqui para reforçar, convidar todo mundo. Eu queria reforçar uma coisa que Vinícius, em seu nome, cumprimentar todos os voluntários lá, tem que frisar sempre isso, muita gente não sabe, vê o pessoal lá na organização, isso é voluntário, e eu quero falar ao pessoal que eles não estão trabalhando só essa semana para o evento, não, para o evento acontecer tem que trabalhar o ano inteiro. Quero parabenizar, é uma dificuldade, tem que gostar, quem não gosta não tem jeito. Como Venda Nova é a capital do voluntariado, mais uma turma que sempre se destaca fazendo voluntariado. Então, levo meus parabéns para todo mundo que ajuda, Vinícius, e que seja um evento de sucesso no fim de semana, tá ok? A gente vai estar lá prestigiando, sim. Como o Fernando falou aqui, eu gostaria de mandar só um abraço para a Carla Calimã, para o Emílio, entendeu? Foi o Carlão Terra que faleceu, entendeu? Foi servidor da prefeitura durante alguns anos, muito conhecido na cidade.
aí acaba uma situação muito chata. Então, eu queria estar mandando um abraço para os meninos, para a esposa dele. Qual que é o nome, Alex? Da Idazilma, me veio branco aqui agora, a Idazilma, tia do Alex, servidor da casa aqui. Aí eu queria mandar meus pêsames para eles. Eu vou fazer um convite aqui, presidente, mas eu vou estar reforçando nas outras sessões. No dia 2 de junho, no auditório do IFES, vai ter o primeiro Simune, que é um simpósio multidisciplinar de neurodivergência infantil. Aí eu convido a todos os pais que queiram estar participando, o curso é de graça, vai ter, é um simpósio, né? Vai ter 7 palestrantes lá. Mais para frente eu vou estar divulgando a programação certinha, mas quem já tiver curiosidade, já entrar a gente vai estar divulgando no Instagram, tem várias pessoas também, o Felipe, pediatra, que está de frente, Felipe Mercante. Então, desde já quero estar convidando para todos os pais que queiram estar participando desse evento gratuito que será no IFES. Do mais, só isso hoje. Uma boa noite a todos. Obrigado, vereador. Convido o vereador João Batista de Assis Sargento Assis para fazer uso da palavra. Gostaria de cumprimentar o senhor presidente, o nosso secretário Dixon. Em nome dos senhores, eu cumprimento toda a mesa. Gostaria de cumprimentar o segundo secretário Alex. Na pessoa dele, eu cumprimento todos os demais vereadores. Gostaria também, não diferente dos demais, né, a gente percebe que existe um carinho grande pelo Marcos Grilo, cumprimentar o Marcos Grilo desejando um feliz aniversário. Gostaria ainda de cumprimentar o Carlinhos e o Vinícius e agradecer o convite, e saibam que vocês têm um vereador aqui para contar. Não sei como a gente pode estar contribuindo, mas estamos com o nosso mandato à disposição de vocês. E, não menos importante, cumprimentar também os nossos internautas e rádios ouvintes, onde quer que estejam, em especial a família do Ordenone, em nome da Marilza, que estão acompanhando nesse momento a nossa sessão. E a nossa convidada, né, a senhora Letícia Perim, da qual tenho grande admiração, grande respeito. Já tive o prazer de trabalhar em outros momentos com essas questões de abuso sexual infantil. Então a gente tem assim, uma sensibilidade grande por essa área, Letícia, e um respeito grande pelos trabalhos que foram desenvolvidos juntamente com a senhora durante aí a caminhada, né? E o ProERD, gente, era um programa que eu tinha assim, uma participação. No mês de maio ele fazia aí diversas palestras sobre abuso sexual para alunos de 6 anos, para alunos de 10 a 12, entre outros convites que a gente recebia. E isso para a gente não tem preço. Eu confesso, Letícia, que às vezes, no final das palestras, a gente era abordado por criança querendo se abrir. E às vezes a gente era pego de surpresa e não sabia como lidar com a situação. E aí era o momento que a gente recebeu a ajuda da escola, do corpo docente. Mas sempre obtivemos sucesso nas parcerias. Gostaria também, Letícia, de pedir, não sei se ainda existe essa possibilidade, nós tínhamos aí, até o ano de 2022, a rede. E a rede a gente trabalhava ali diversos assuntos voltados à proteção da criança ou adolescente. A gente se reunia no fórum, não é isso, Letícia? E lá naquela sala, gente, tinha comandante da Polícia Militar, assistente social, CRAS, CREAS, prefeito, secretário de saúde, entre outras autoridades que eram totalmente envolvidas com a busca de melhoria para nossas crianças. E eu acredito que esteja parado, né? Eu acho que vale a pena a gente voltar, porque quando a gente volta, a gente chama para a responsabilidade, não é só assistente social, não. É o vereador, é o prefeito, é o secretário de saúde, é CREAS, é CRAS, é o pai, é a mãe, cada um fazendo a sua parte. Então, aquilo para a gente, eu entendo assim como de supra importância o retorno do funcionamento da rede. Hoje, 20 de maio, não diferente dos demais, eu gostaria de cumprimentar a todos os pedagogos do município de Venda Nova,
aqui da nossa região sudeste. Hoje, 20 de maio, Dia do Pedagogo. E são os pedagogos que são responsáveis, né, por nós. Onde nós estamos hoje, teve ali a participação em nossas vidas de maneira, às vezes, direta e indireta de um pedagogo, que às vezes pega as pessoas, cidadãos, e forma cidadãos. Então, fica aí meu respeito e meu carinho à Secretaria de Educação, em especial aos nossos pedagogos. Eu trago duas falas que eu considero importantes. PP, você me ajude, por favor? Olha o bebê. Gente, nós temos ali o bebê que hoje está na mídia, está nas redes sociais, que é o bebê reborn, não é isso? E eu peço a ajuda dos demais vereadores para a gente trazer nessa Casa de Leis uma lei onde a gente venha proteger as famílias. Como assim, Assis? Que as pessoas que estão com esse bebê, que eles não tenham direito de preferência. É uma boneca. Essa boneca já existe há mais de 20 anos. Tem colecionadores que possuem essas bonecas há 22 anos. E ela é muito realista. Quando você olha para ela, ela parece realmente ser uma criança. E existem casos que eu posso citar aqui, ó. Na UPA de Mato Grosso, chegou uma jovem com uma boneca dessa lá, querendo o direito de ser atendida. E a gente sabe a dificuldade que é o nosso sistema de saúde. Então, às vezes, a gente vai tirar uma consulta de uma pessoa, de um filho, de um familiar, em detrimento a uma boneca. Às vezes, o atendimento que precisa ali talvez seja mais psicológico, alguma coisa nesse sentido, né? Na Bahia, nós tivemos também uma ação onde eles queriam batizar um bebê. Sim, quem tem acesso à rede social pode acessar. Em Santa Catarina, uma avó foi lá com a boneca brigando pelo direito de vacina. Existem casos que elas têm certidão de nascimento, cartão de vacina. Então, esse projeto de lei que eu peço o apoio dos senhores é para proteger, para que eles não venham no município de Venda Nova usar dessas artimanhas para usar o nosso sistema único de saúde, tão quanto o direito de preferência em nossos comércios, sujeitos a multa diante de alguma insistência. Show? A segunda fala, diferente, né? A gente traz aí uma propositura voltada a uma colônia de férias aqui no Polentão. Temos no município alguns hotelzinhos, e esses hotelzinhos, ele tem um custo, e eles não têm capacidade de atender todos os nossos munícipes. Hoje, sabemos que muitos munícipes de Venda Nova do Imigrante enfrentam dificuldade para custear uma colônia de férias tradicional, devido à baixa arrecadação e o grande empenho que precisa ser dedicado ao trabalho diário. Pensando nisso, uma parceria entre o Polentão, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Esporte, a Câmara Municipal, para fazer a diferença. Como funcionaria isso, Assis? Já tive uma pré-conversa com o secretário Tiago, com o secretário Kiko. Eles acharam que é possível isso acontecer. A gente sabe que a gente precisa do aval do chefe do executivo, mas esse projeto de lei ele vai vir nesta casa. Esse projeto foi pensado para atender nossas famílias que precisam trabalhar durante o período de férias escolares, mas não têm condições financeiras para investir em atividades recreativas para os seus filhos. Além de proporcionar um espaço seguro, divertido e educativo para as nossas crianças, a colônia de férias no Polentão contribuirá diretamente para o nosso comércio, que há tempos enfrenta um grande problema com uma falta de funcionários.
Então, os vereadores que estão na rua, acho que o Alex pode ser uma dessas testemunhas, né? Durante o dia a gente é abordado por comerciantes que reclamam que tem trabalho, mas não conseguem funcionários. E nesse período onde não consegue funcionário, o pai, em detrimento do trabalho, ele vai ficar com o filho, a mãe vai ficar com o filho. Então, se a gente consegue trazer essa propositura para o nosso município, né, doutora Ludmila, vai ser de grande auxílio às pessoas que trabalham. Com essa iniciativa, ofereceremos uma solução benéfica a todas as famílias, para que tenham onde deixar o filho com tranquilidade e que as crianças aproveitem aí o momento de lazer, o aprendizado. E nosso comerciante ganha um pouco mais de apoio por parte do poder público. As atividades seriam monitoradas inicialmente pelos agentes de apoio que no período de férias eles continuam à disposição da Secretaria de Educação. A alimentação, a gente sabe que a alimentação tem crianças que têm intolerâncias diversas, então a alimentação o próprio pai providenciaria. Quando ele levar a criança, ele levaria o lanche e ficaria ali à disposição. O melhor de tudo isso, essa iniciativa, ela não gera custos extra para a municipalidade, apenas exige uma adequação, uma organização e a utilização melhor dos recursos já existentes. Vamos fazer da colônia de férias no Polentão um sucesso, garantido, cuidado e inclusão e desenvolvimento para nossas crianças, colaborando com o crescimento de venda nova do imigrante. Obrigado. Obrigado, vereador. Convido o vereador Valdir Dias para que possa fazer uso da tribuna. Senhor presidente, membro da mesa, Dixo, o sargento Assis, a Letícia, secretária de Ação Social, você está fazendo um trabalho belíssimo. Eu conheço muito bem, que trabalhei eu e a Letícia junto, né, no governo Dalto mesmo, no passado, né? E sei do seu profissionalismo, do seu trabalho. Depois eu vou falar mais um pouquinho. Rádio FMZ, o pessoal aí do YouTube, Nobres Cedis. Em nome da Procuradora, eu cumprimento todos os funcionários e funcionárias dessa casa. A mãe do Dico está sempre presente, né? Tudo tranquilo, presente, graças a Deus, né? Cumprimento também o Nelson, lá do Posto Venturim. O pastor, eu escrevi o nome dele, que eu esqueci, pastor Fabiano, está aí presente. O presidente do hein? PCMA, é isso? Presidente, Ana Joelma. Senhor presidente, eu queria... Marco Grilo, que fez aniversário ontem, né, hoje. Parabéns, que Deus nos abençoe, dê muita saúde, muita paz. Muita saúde mesmo. Dinheiro não, dinheiro a gente trabalha, né? Mas eu quero agradecer também o Gilberto Zanoli, o nosso secretário de obra. Estive conversando com ele atrás e ele está fazendo o possível e o impossível, porque está com pouco funcionário e tem só 3 meses e pouco, né? Mas eu vejo o esforço dele, né? Eu vejo, fui lá na Madalena, lá em cima, está um show aquilo lá, ele está trabalhando muito bem, aqui no Alto da Bananeira, para toda a parte ali. Ele mostrou lá o cronograma do programa de trabalho dele, eu achei muito bacana. Eu acho que vai dar conta, mas eu acho que tem que colocar mais funcionário. Acho que ele está com 5 funcionários só e está fazendo um trabalho exemplar. Então, parabéns mesmo ao Gilberto Zanoli. E você, Letícia, você estava falando ali que eu sei que é difícil, mas a responsabilidade do seu trabalho é de todos nós, somente nós aqui, um por um do poder público, do legislativo nosso. Nós temos o dever, o sargento está aí, sabe, da Polícia Militar, nós temos o dever de estar te ajudando, de te apoiando, e o que você precisar. Eu sei que é difícil, a gente está vendo no Brasil todo, não é só aqui. Aqui é uma exceção, mas a gente está vendo no Brasil todo o que está acontecendo. Tem coisa que você não acredita que acontece, mas acontece. Então, Letícia, você está de parabéns mesmo, que Deus dê muitos anos de vida, e nós estamos aí para te ajudar.
o que for preciso. O que você precisar, nós estamos prontinhos para te dar a mão. Obrigado e fique com Deus. Obrigado, vereador. Passo a presidência para o sargento Assis, meu vice, para que eu possa fazer uso da tribuna. Assumo a presidência. Com a palavra, vereador Alessandro Filete. Uma boa noite a todos novamente. Cumprimento a todas as pessoas que porventura possam estar nos acompanhando pelas redes sociais, pela Rádio FMZ. A pessoa do pastor Flaviano, cumprimento todos aqueles que estão no plenário. E a você também, Vinícius, né, pela importante tarefa que lhe foi incumbida, né? Estar à frente de qualquer instituição não é fácil, mas tenho certeza que você está sendo bem assessorado, você tem uma equipe boa. E eu já sei qual é o presente, é uma esquadra de 450 para cada vereador, está tudo certinho. Eu podia fazer um torneio, né, entre os vereadores, que aquele consegue andar 2 metros, pelo menos. Mas vai dar tudo certo, se Deus quiser. Vinícius, leva o nosso abraço. Tenho certeza que o evento vai ser... o Valdir falou que vai fazer a corrida lá, Valdir. Deus te abençoe, porque eu não aguentaria, não. Vai dar tudo certinho lá no evento. Eu acho que movimenta muito, como já foi dito, né, o nosso município de Venda Nova do Imigrante. Eventos dessa natureza são importantíssimos, né, para que nós possamos angariar aqui recursos. O município sobrevive disso, um município turístico como o nosso. Eu sei que temos muito, mas muito a avançar ainda nessa esfera turística. Mas é aos poucos. Pessoas comprometidas como você, como Carlinhos, né, que está sempre ligado nessas questões desses tipos de eventos, né, que possam permanecer cada vez mais no nosso município. Letícia, né, o nosso muito obrigado pela sua presença, né, para a explanação de grande importância, né, um assunto, infelizmente, não agradável, né, mas a gente tem a incumbência, enquanto gestores, de poder estar explanando da melhor forma possível, para que nós possamos combatê-lo, né, com os mecanismos que geralmente a gente tem. A gente sabe que não são muitos, o nosso município é precário em algumas situações que às vezes inviabilizam um atendimento melhor, mas tenho certeza que a sua equipe, né, sua secretaria, se esforça ao máximo para que possa atender a esses casos, né, da melhor forma possível. E foi dito aqui também, né, alguns números, me perdoe, talvez você não tenha citado números, mas disse que, né, os casos são avantajados no nosso município. E nós sabemos também, estava conversando aí com o sargento Assis, essa questão de segurança, o quanto que isso é importante no nosso município, e nós sabemos da precariedade, né, do efetivo da Polícia Militar no nosso município. Nós já tivemos aqui inúmeras conversas nesse direcionamento, né, de transformação daquele episódio lá do batalhão de Afonso Cláudio, para que possa transformar o município em uma segunda companhia aqui, que com isso trazer mais efetivos, né, porque nós sabemos da importância também que isso acarreta, né, porque não, logicamente, né, a questão de criança em si, a criança, às vezes é no âmbito familiar mesmo, né, mas nós sabemos que a segurança é de grande importância, e eu gostaria de que fosse expedido, Amanda, um ofício, né, para o prefeito, né, para que ele informe se há alguma possibilidade de instauração fugiu o nome aqui, pelo amor das graças, como que a gente esquece? Guarda Municipal, Pai Nosso, né? Como que esquece assim? É a Guarda Municipal no nosso município, né? Que com isso, se de tudo não der certo, aquela transformação, que é a Guarda Municipal. Ela já tem lei que a criou, né? Já está tudo legalmente instituído, porém a efetividade depende, logicamente, de orçamento público, todas essas questões, mas que ele possa informar como que, se há alguma previsão, né, de instituição da Guarda Municipal no nosso município, que isso também vai contribuir da melhor forma possível para a questão de segurança. Na sessão passada, eu pedi para que fosse pedido um requerimento à Secretaria de Meio Ambiente, solicitando informações a respeito da notificação que aquela secretaria tenha expedido para a concessionária Cesando, uma obra lá do Santo Antônio da Serra, uma questão de esgoto a céu aberto há muito tempo. Eu passei lá esses dias, logicamente, e a obra foi feita, né? A concessionária foi lá, fez lá um paliativo, espero que resolva, mas pelo menos não está lá naquela situação. Então, gostaria aí de deixar o nosso agradecimento aí também
à Secretaria de Meio Ambiente pela atuação. E nesse contexto também foi uma promessa do secretário de Obras, né, do Ivanildo, que após as festividades do nosso município iria fazer a limpeza daquela área pública lá no mesmo local, no Santo Antônio da Serra. E eu não sei se ele ainda está como secretário de Obras, né? Às vezes vem notícia que a gente diz que ele já não é mais o secretário de Obras, depois é o secretário de Obras e a gente fica aqui sem saber. Então, pelo menos que fosse encaminhado essa Casa de Leis, quem é o secretário de Obra, que a gente possa fazer as cobranças pertinentes, porque senão a gente fica aqui dando volta ao mundo sem saber quem é o responsável. Estrada da Madalena, já foi dito aqui, eu estive lá presente hoje, né, na pessoa do Gilberto, está ficando lá os paliativos muito bem feitos. Era uma reivindicação daquela sociedade, e também ali existe uma previsão, já dito pelo prefeito, salvo engano, na Rádio FMZ, é aquela estrada da Madalena, ela vai ser pavimentada com calçamento. Existe aí uma previsão de uma situação aí que envolve o governo federal, e tem tudo para dar certo, que uma pessoa responsável que está fazendo esse mapeamento entrou em contato comigo e ele disse que isso prospera realmente. Então essa estrada da Madalena, ela vai ter uma interligação, passando ali por uma situação de um desvio que existe, que vaza lá no Alto Tapera, no Alto Lavrinhas, perdão, e vai interligar lá em frente à Madeireira Amazonas. Então esperamos que isso tudo se concretize para que possa minimizar os transtornos e com isso minimizar também os custos com o investimento do setor público. Eu fui abordado esses dias por uma pessoa que estava fazendo uma caminhada e passou por uma grande dificuldade com cães na rua. Ele me pediu a gentileza para que reforçasse um pedido, e eu faço nesse momento, para que os proprietários de cães, né, tenham um pouco de cuidado. Às vezes deixam o animal solto e esse animal, por coincidência, ali naquela estrada que dá acesso à garagem da prefeitura, avançou em uma pessoa que estava lá, e por muito pouco ela não foi aí agredida pelo animal que veio ser socorrido por pessoas que estavam próximas. Imaginamos nós que poderíamos ser uma criança, né? E aí, como ficaria essa situação? Então fica aí o apelo, os proprietários desses animais, que tomem mais cuidado, né? Não deixar solto pelas ruas, que porventura possa causar aí alguns transtornos. Também quero fazer aqui nesse momento, né, que essa Casa de Lei, senhor presidente, possa encaminhar, né, uma indicação, nesse caso, para que o Executivo possa refazer, né? Na verdade vai ter que extrair o que está lá e fazer um calçamento pertinente naquela rua. Me perdoe, eu não sei a denominação dela nesse momento, mas é bem mais conhecida ali, aquela rua do Dácio, que dá acesso ali, aquele trechinho, um trecho pequeno, onde ainda está lá aquelas pavimentos de pedra, muito antigo, mas aquela rua está muito irregular. Nossa, está muito terrível trafegar por ali. Então, os moradores já vêm me pedindo isso há tempos. Então, para que o Executivo se mobilize, se sensibilize, para que possa fazer essa melhoria naquele trecho daquela avenida que é muito utilizada no dia a dia. Também quero deixar aqui, né, os nossos pesares, né, a família do Carlão, na pessoa da Carla como filha, também da Zilma, né, pela perca, né, Carlão sempre uma pessoa bacana, eu estava sempre presente na sua residência, sempre passava por lá e chamava a gente, né, para dar uma paradinha lá. Então deixo aí os nossos sentimentos também, enquanto essa Casa Legislativa. E também dizer, né, nesse sentido, Carlinhos, você como nosso colega vereador, está inserido nesse movimento no nosso município, assim como o Vinícius e tantas outras pessoas, né? Nós precisamos avançar muito nessa questão turística, né? Nós temos um nome a zelar, né? Capital Nacional do Agroturismo, né? Isso que envolve turismo diretamente na veia, e eu não estou vendo tantos investimentos turísticos no nosso município. Nós precisamos avançar isso. Não é uma questão de crítica nem cobrança, é uma questão de comprometimento que nós possamos ter essa Casa Legislativa junto com o Executivo, né, para que juntos nós possamos trazer investimentos realmente. Quem teve a oportunidade de estar aí na palestra lá do prefeito lá do Rio de Janeiro, André Português, se eu não me engano é esse o nome dele,
né, uma situação que ele explana, e eu vou levar vocês lá. Você pode ter certeza que nós vamos estar lá naquele município para realmente verificar o que foi dito, né? Se aquilo tudo que ele falou, que fez lá em num espaço de tempo muito curto, nós também aqui em Venda Nova nós temos condições de sobra de fazer investimento daquela natureza, né? Nós estamos perdendo muito tempo, né? A gestão vai passando, daqui a pouco foi-se um ano embora e nada está sendo feito até aqui. Logicamente tem todo um cronograma aí de planejamento, mas a gente não tem essa contextualização, né, executivo-legislativo. Então a gente fala dessa forma porque nós não sabemos o que está sendo planejado. Então a gente tem condições de contribuir com isso. Então, para que o executivo aí possa se sensibilizar também nesse sentido, possa contribuir logicamente e compartilhar junto com essa Casa de Leis, para que nós possamos também estar demonstrando o que nós temos de capacidade aqui enquanto legislativo que somos. Gente, um abraço a todos, fiquem com Deus, até na próxima sessão aí, se Deus permitir. Devolvo a presidência. Obrigado, Sargento Assis. Letícia, gostaria, se você quiser, for do seu entendimento, né, que possa fazer suas considerações finais, e gostaria que você me respondesse, se for o caso que você for voltar na tribuna, qual é a sua maior dificuldade na sua secretaria a nível municipal, né, nas prestações de serviços pelo qual vocês tantos realizam, se existe alguma dificuldade maior que a gente pudesse avançar juntos para poder ajudar a você na sua secretaria. Fique à vontade. No dia a dia a gente encontra muitas dificuldades, assim, né? A gente tem uma estrutura boa, assim, nossos equipamentos que a gente desenvolve a política de assistência, que são equipamentos assim que já são previstos pelas nossas legislações, né? A gente está caminhando, né? Por exemplo, o CRAS já é uma obra própria há muito tempo, né? O CREAS agora a gente está concluindo a obra também, para a gente sair do aluguel e poder ter um espaço mais apropriado, mais espaçoso, né? A gente tem o nosso abrigo institucional de criança e adolescente, que a gente falou um pouco sobre essa questão da violência, para onde muitas vezes as crianças, né? Para onde vão as crianças que sofrem violência e precisam ser retiradas do meio familiar? A gente teve um TAC do Ministério Público e a gente está com a obra do abrigo institucional. A gente não pode assim dar muitos, a gente não pode dizer o endereço, porque como é um espaço que acolhe crianças, né, é uma questão de segurança muito importante, porque muitas vezes as famílias dessas crianças não concordam. Então, para promover a segurança para eles, né, e a questão da ética também, a gente não divulga local, mas está sendo construído. Hoje a gente está numa sede alugada, né, que assim, por conta da quantidade de crianças que nós temos lá, hoje estamos com 11, ainda não é adequado, porque é um espaço alugado, menor, então a gente está construindo uma obra bem espaçosa, bem adequada, né? São muitos serviços que a Secretaria de Assistência Social, de alguns anos para cá, vem executando, que não era executada antes, né? A nossa Secretaria, a política de assistência social, ela sempre foi um pouquinho confundida com filantropia, né? E, na verdade, não é. Uma política pública, assim como qualquer outra, que tem obrigação de executar serviços para a população. Então, assim, a gente sempre tem um pouco de dificuldade no quadro mesmo de funcionários, né? Às vezes, para executar o serviço, porque a demanda só aumenta, né? A demanda de família vulnerável, essa questão de mediação com o mundo do trabalho e renda, a violência em si aumenta muito. Então, assim, a gente hoje já conseguiu avançar, conseguimos aumentar o número de profissionais, mas ainda acredito que, com o passar do tempo, vai necessitar aumentar ainda mais. E o que eu peço, assim, né, a ajuda de vocês é que nos ajudem a divulgar mesmo os serviços, a nossa política pública da forma que ela precisa ser executada, né? A gente tem todas as normativas que nos orientam a executar o serviço que a gente executa.
A gente tem serviços que são mais conhecidos pela população, que é a Cesta Básica, o Bolsa Família, né? Todos esses serviços de benefício eventual que a gente faz e benefício de transferência de renda, eles são serviços que já vêm orientados por normativas e legislações a nível federal. Então, a gente segue essas normativas e a gente precisa, assim, que a população compreenda que esses benefícios, eles são para quem deles necessitar. A assistência social não é uma política pública para pobres, né, igual muitas pessoas acham. Pessoas que estão com vulnerabilidade de renda. É para quem dela necessitar, independente da renda familiar. Qualquer pessoa pode estar passando por uma situação de vulnerabilidade. Na pandemia mesmo, a gente presenciou muito isso. Muitas famílias que nunca precisaram de acessar a assistência, de acessar um benefício eventual, na pandemia precisaram, né? Então, assim, a violência, a vulnerabilidade, ela não está somente nas famílias de baixa renda, ela está em todas as famílias. Então, a gente precisa que as pessoas conheçam mais os nossos serviços, entendam, né, os nossos serviços. Nosso objetivo é que as famílias tenham autonomia, que não precisem de um benefício uma vida inteira, né? A gente precisa trabalhar com essas famílias para que elas caminhem sozinhas, né? Então, eu acho que, assim, esse espaço que vocês dão aqui para a gente, eu acho muito importante, de um alcance muito importante, até mesmo para vocês, enquanto legisladores, né, entenderem, para a gente poder divulgar da melhor forma e da forma real, correta e coerente, que é a execução da nossa política. Ok, Letícia, muito obrigado pela explanação. A casa é sua, as portas estão sempre abertas naquilo que você precisar para divulgação de interesse público, né, de grande valia, e a gente está aqui realmente para isso. Gostaria já de deixar um lembrete para os colegas vereadores, para que nós possamos depois na sala de reuniões, 10 minutinhos após o fim da nossa sessão aqui, para a gente precisa conversar lá uma situação. Se ninguém tiver mais nada a ser tratado, gostaria de agradecer a presença de todos vocês que estão hoje nesse espaço, né, todas as pessoas que nos acompanharam pelo YouTube, pela Rádio FMZ. Gostaria de deixar um abraço aqui para a minha família, o Henrique, a Helena e a minha esposa Larissa. E não havendo mais nada a ser tratado, agradeço a presença dos senhores vereadores do Distrito Público e declaro encerrado a sessão às 20h55. Muito obrigado, uma boa noite a todos.